Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, determinou aos partidos políticos que indiquem os nomes dos parlamentares que vão compor a comissão especial que vai analisar o pedido de impeachment do vice-presidente Michel Temer. Isso ocorre quase ao mesmo tempo em que a comissão do impeachment da presidente Dilma Rousseff começa a discussão e votação do parecer do relator, deputado Jovair Arantes, do PTB de Goiás, que apoiou o impedimento da governante. O processo de impeachment ganha novas cores a cada dia e nós, do Brasil em Debate, programa da rádio da TV Câmara, reunimos os deputados gaúchos Bongás, do PT, e Osmar Terra, do PMDB, para entender os próximos passos desse processo. Deputado Osmar Terra, com esse pedido também de impeachment do vice-presidente Michel Temer, qual o panorama que o senhor vê? Se concretiza o impeachment da presidente Dilma Rousseff, sim ou não, e do vice-presidente? Olha, em primeiro lugar, eu não acredito em impeachment de vice-presidente. O impeachment é de quem está exercendo a presidência, né? Então, é uma questão que vai ser discutida, naturalmente, eu não acredito nisso. Existe um trâmite normal, que é o trâmite que ocorreu, por exemplo, no período do governo Collor, né, onde o presidente foi impedido e o vice, que participou da campanha com ele também, que tinha as mesmas questões que estão sendo colocadas hoje para o Michel Temer, assumiu e fez um bom governo. Foi um momento de virada histórica, né? Que, se acontecer, eu espero que seja também um momento de mudança importante no país. Então, agora, em relação ao impeachment da presidente, eu acho que ele está dentro da Constituição, é uma discussão constitucional. Quem estabeleceu o rito foi o Supremo Tribunal Federal, né? E eu acho que isso vai seguir o trâmite. Essa casa tem a autoridade política para fazer essa avaliação, né? Nós temos o conjunto dos deputados, é tão representativo quanto o presidente da República eleito, né? É um parlamento que decide questões cruciais da vida do país e está amparado na Constituição e nas leis do país. Então, eu não vejo nenhum trauma maior. Acho que essa discussão, se vai ser golpe, não vai ser golpe, é absurda essa discussão, né? Isso é um chavão, né, para tentar prolongar a agonia. Hoje nós estamos vivendo uma agonia no país, né? Uma situação gravíssima em todas as áreas, sem dinheiro. Eu estava agora mesmo falando na Comissão Geral do Zika vírus, né, falando sobre... Nós não temos dinheiro para nada. A epidemia do Zika está avançando de uma maneira assustadora no país. Não tem dinheiro para vacina, né? A gripe A agora não tem vacina. Não tem vacina para BCG, para as crianças que nascem. Então, as finanças públicas estão em decomposição grave, né, sem falar na questão da corrupção, né, que se institucionalizou no país. Então, eu acho que em função dessas questões e da questão especificamente jurídica, né, porque eu acho que esse julgamento não é só um julgamento jurídico, é um julgamento político também. Se fosse jurídico, tinha que estar no Supremo Tribunal, né, aí não precisava do Congresso. Então, ele é um julgamento jurídico e político. Eu acho que tem razão do impedimento. Deputado Bongás, o senhor acha que a possibilidade de um pedido de impeachment do vice-presidente Michel Temer, que seria o sucessor da presidente Dilma no caso de impeachment e que pertence ao PMDB, que é o maior partido em discussão, pode afetar a questão do pedido de impeachment da presidente? O senhor acha que muda o quadro? Não, primeiro, te saudar o colega Osmar Terra, todos os que acompanham esse programa. Dizer que esta é a prova mais evidente que não vai ter impeachment. Porque o Brasil não pode romper com a legalidade. Nós, deputados que juramos a Constituição, não podemos rasgar a Constituição. O impeachment só existe, existiu com Collor, porque teve crime de responsabilidade, teve dolo. Se não tem, é golpe. Então, o que nós estamos vendo aqui é um movimento político golpista. E é tão forte esse golpe que o presidente Cunha, que é o grande comandante deste golpe, o que ele fez? Veio um pedido sobre 6 decretos que a presidenta assinou. Isto é crime. Fez admissibilidade.
Aí veio um pedido sobre o mesmo tema, o mesmo objeto, que o vice-presidente assinou decreto. Isso não pode. Então, isso é uma atitude golpista, porque são 2 pesos e 2 medidas para o mesmo caso. O Supremo Tribunal, Marco Aurélio, quando ele definiu que precisa fazer análise da admissibilidade do impeachment do Temer, que é o vice-presidente da República, do PMDB, ele disse o seguinte: está errado o que a Câmara está fazendo. Não pode julgar algo que é criminoso, que é julgar sem ter crime de responsabilidade. Então, o que eu quero dizer, acho que esse é o tema que nós estamos vendo aqui, porque o golpe que está sendo dado não é só um golpe na lei, porque nós temos a lei, ela está sendo ferida, e nós não podemos permitir isso, mas é toda a legalidade. Ontem, agora nessa semana, foi apresentado o relatório. O Jovair apresentou um relatório ruim, imprestável. Ele não deu nenhum ouvido para a defesa. Sabe como é que eu vejo assim, se eu fosse explicar como é que acontece? Estava lá acertado já, com a presidência da Câmara, com o Cunha, com o Jovair, que elegeram ele para ser o presidente, foi eleito lá na Câmara, na comissão, e ele tinha uma decisão: eu preciso dar admissibilidade. Mas onde é que tem prova? Aí começou a catar prova aqui, prova lá, para juntar, então, em vez de ter as hipóteses e depois ter a conclusão, fez o contrário. Portanto, esse era um documento ruim, imprestável, já estava pronto e, obviamente, com ilegalidades, inúmeras ilegalidades. Então, nesse sentido, eu quero dizer que no Brasil, e essa atenção que nós precisamos ter, nós não podemos romper a legalidade, nós não podemos ter o golpe, porque o país, ele está parado intencionalmente, porque isso faz parte do golpe. Os golpistas estão torcendo pelo quanto pior, melhor. Quando não tem recursos para os programas, é isso que eles querem. Porque nós já queríamos ter votado isso no ano passado, no final do ano passado, início de janeiro. Prorrogaram, agora tem pressa. Como não tem pressa na comissão do afastamento, porque quem tinha que estar afastado não é a presidenta Dilma, que é a pessoa honesta. Sobre a presidenta Dilma não tem nenhum crime de responsabilidade. Agora, sobre o presidente da casa, que está coordenando esse processo, aí tem vários. E tem muita gente defendendo a permanência do Cunha, coordenando um processo, sendo réu na Lava Jato. O que é isso? Réu na Lava Jato contra uma presidenta que não cometeu crime de responsabilidade. Deputado Osmar Terra, existe um crime de responsabilidade contra na sua opinião? Existe. No Rio Grande do Sul, eu fui presidente da Federação dos Municípios e fui prefeito. E existem dezenas de prefeitos que foram afastados, cassados no Rio Grande do Sul, por não cumprirem a lei de responsabilidade fiscal, por autorizarem pagamentos sem autorização do Legislativo, por pagar coisas sem ter dinheiro em caixa, né? Prever gastos sem... Isso só já é um grave crime, E nós não estamos falando de 50 mil reais, 200 mil reais, como era dos prefeitinhos, os prefeitos lá do interior do Rio Grande do Sul. Nós estamos falando de 50 bilhões de reais que o governo usou as instituições, os bancos públicos, para pagar. Eu, se fosse acionista do Banco do Brasil, eu estava com uma ação contra o governo para saber o que foi feito com o meu dinheiro, né? Porque o Banco do Brasil não é só do governo, ele tem acionistas, né? Eu sou acionista, acho que muita gente é. Então, eu não estou falando da Petrobras, do escândalo que foi a corrupção da Petrobras, destruíram a maior empresa, né? Nós estamos há quase 14 anos de governo do PT, ele não começou ontem. Isso aí não começou ontem, né? Tem a responsabilidade, inclusive, do presidente Lula nesse processo, né? que ganhou mimos das empreiteiras, né? E o pessoal que está saindo na rua não está falando em corrupção, o pessoal que sai para defender o governo não fala em corrupção. Parece que não existe a corrupção, parece que é só um problema legal, jurídico, tem crime de responsabilidade e o país está se terminando, o país está um caos. Em todas as áreas, não é só na saúde, em todas as áreas o país está um caos. Isso exige uma posição do Congresso. Exige uma posição do Congresso. Então nós não estamos aqui discutindo detalhes, nós não estamos discutindo firula jurídica só. Nós estamos discutindo o crime de responsabilidade e o caos que o país está. Não passando o impeachment, nós vamos prolongar essa agonia, nós vamos prolongar esse sofrimento, né? E o deputado Mongas vai ser avalista dessa agonia, desse problema. A crise não foi criada pela oposição, a crise foi criada por uma presidente que não sabe governar, que cometeu erros em cima de erros e que levou o país a essa situação gravíssima que ele está. Deputado Mongas, o senhor acha que essas operações se constituem num crime de responsabilidade, como afirmou o deputado, ou não? Mas aí está o golpe.
Não tem nenhum. Eu gostei muito, infelizmente o relator, o Jovair, não levou em consideração nada da defesa. Eles estão confundindo orçamento com a questão do financeira. Sobre o tema das pedaladas, eu vou dar um exemplo concreto. O prefeito que fez um ato e considerado isto uma operação de crédito, ele vai ter o seu procedimento. Agora, a pedalada, ela é numa simples ação frente a um pagamento, fundamentalmente a programas sociais, que está acordada entre o governo e a operadora, o banco, que vai fazer esse processo. O que é pedalada? Vou dar um exemplo, o deputado Terra do Rio Grande do Sul, é do governo do Sartori, do Rio Grande do Sul, do PMDB. Lá, o que aconteceu, esta foi uma pedalada, mas uma baita de uma maquiada, tá? Uma maquiagem que foi feita na pedalada. O que o Sartori fez do PMDB do Rio Grande do Sul? Ele não pagou 13º para o professor. Aí ele disse, professores, vocês vão no banco, vocês fazem uma operação financeira no banco, pegam o dinheiro e depois eu vou pagar ao banco esse salário. Isso é sobre o 13º. Ele não pôde fazer pedalada em programa social, porque o governo Sartori do PMDB do Rio Grande do Sul não tem mais programa social, abandonou, não ajuda mais o povo lá no Rio Grande do Sul. Mas verdade. Ao professor, ele maquiou, ele fez uma maquiagem. Ele obrigou o professor a pegar um financiamento do banco para ter seu 13º. Isso, mas é uma baita de uma pedalada. Isso o PMDB fez. O que a Dilma fez? A Dilma manteve o pagamento dos programas sociais e tem o repasse feito por ela, pelo governo, para os bancos que operam e mantiveram todos os programas sociais. Então, nisto, e isso é importante, pena que os deputados não ouvem. Os deputados ficam o tempo inteiro só fazendo discurso, não se atendo ao tema, porque se eles se ativessem ao tema, eles iam olhar. Isto é operação de crédito? Não é. Então, os deputados não olham o conteúdo, que isso é o grave. Além do golpismo, ainda não olham o mérito. E só fazem discurso, falam de corrupção. Gente, esse é um dos outros golpes, porque corrupção sempre existia no país. A diferença é que neste momento se combate a corrupção. E eu até acho que quando os golpistas, comandados pelo Cunha e pelo PMDB, querem acabar com a Dilma, é porque hoje a Lava Jato está chegando lá. Está chegando lá. E tem muita gente da oposição que diz o seguinte, para concluir, só uma frase. A Dilma ganhou dinheiro das empreiteiras, ganhou dinheiro da Odebrecht, o Serra ganhou dinheiro da Odebrecht, o Oécio ganhou dinheiro da Odebrecht, muitos deputados ganharam dinheiro da Odebrecht. Esse dinheiro é legal. Agora, a Dilma ganhou dinheiro de uma empreiteira? Esse não pode. Então tem uma seletividade, tem um obscurantismo, eu diria, só dirigido contra um partido e não olham o todo. Aí é golpe, né, gente? A gente vai fazer um pequeno intervalo e depois volta com a resposta do deputado Osmar Terra. Até daqui a pouco. O Brasil em Debate está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre impeachment com os deputados Osmar Terra, do PMDB, e Bongás, do PT, ambos do Rio Grande do Sul. Deputado Osmar Terra, o senhor estava no primeiro bloco, o deputado Bongás estava falando o que ele entendia sobre essas pedaladas e o senhor estava começando a responder quando eu interrompi. Não, eu disse que a questão das pedaladas, elas são um crime que serve para todo mundo, para o prefeito. Não pode prender só prefeito, nem caçar só prefeito. Governador, se cometer pedalada, tem que ser punido e presidente da República, principalmente. Né? O fato é que os governadores recebem punições, os prefeitos recebem punições, o presidente da República nunca. Né? No Rio Grande do Sul não ocorreu pedalada no termo que o deputado Bongás está colocando, porque o governador Sartori recebeu um estado quebrado, inclusive administrado antes pelo governo do PT. Quebrado. É a maior dívida pública do Brasil. Né? Então ele está tentando administrar a dificuldade. É uma outra situação. O PT não, o PT recebeu um Estado crescendo, com a situação financeira estabilizada, e está há 14 anos governando. Né? A responsabilidade do que está acontecendo agora é da Dilma e do Lula. Não é mais ninguém, não adianta querer buscar lá no passado remoto alguém que é responsável por isso. Eles tiveram 14 anos para construir a ética e a moral, não construíram. Eu me lembro do Lula se elegendo, a imagem mais forte da eleição do Lula, em 2002, foi ele beijando a bandeira brasileira, dizendo, eu quero um Brasil decente. Né? A militância saía para defender isso, a militância acreditou no Lula.
Eles acreditaram que ele ia fazer um Brasil decente. Né? Acreditaram que ia ter um país ético, que um país que ia se preocupar com o social, que ia avançar nas políticas públicas. Né? E hoje nós estamos aí com esse caos, a corrupção organizada e sistematizada desde o primeiro governo do Lula. Desde o primeiro governo do Lula. Os militantes que saem hoje para a rua saem para defender o seu emprego. Eles não estão mais defendendo uma causa. Eles não saem para defender uma causa. Eles saem para defender o interesse imediato, o dinheiro que a ONG recebe, o dinheiro que ele tem, o cargo de confiança dele. Não é mais a causa que movia os militantes. Ninguém sai para a rua para defender os mimos das empreiteiras para o Lula. Não pode sair para a rua para defender isso. Eles, inclusive, estão proibidos de falar em corrupção. Eu vejo a UNE. Eu lutei, eu fui militante na década de 60, 70. Eu lutei pela UNE quando a UNE era clandestina. Né? Foram dizimadas as diretorias da UNE, foram mortos no período da ditadura. Essas pessoas se sacrificaram. Para quê? Uma causa. É isso aí que eles queriam um governo de esquerda assim, roubando, destruindo o país, destruindo as finanças públicas. Foi para isso que se fez a luta da esquerda brasileira. Nem a esquerda brasileira acredita mais no Lula. Hoje é uma invenção de que é um golpe. Hoje é um processo igual ou pior que o do Collor. Igual ou pior que o do Collor. E vai ser resolvido de uma maneira melhor que a do Collor. Né? Não tem golpe nenhum. Né? Essa história de fala duas palavras, um é golpe, tentando colar o clichê. Isso não vai pegar. A população brasileira não quer mais. 80% da população brasileira, em qualquer pesquisa, quer o impeachment. Quer a mudança do país. Ninguém imagina o Brasil mais 2, 3 anos governado pela Dilma. E o Lula ainda querendo mandar no governo. Então eu acho que nós estamos vivendo uma situação única, tem crime de responsabilidade, vamos votar e vai sair esse impeachment. Deputado Bongas, quando o deputado Osmar Terra fala que o julgamento também é político, ele coloca a situação da crise de comando. Tem uma queda de braço entre a Presidência da República e o Congresso que tem dificultado a possibilidade de qualquer reforma econômica, de qualquer ajuste. O senhor acha que a presidente Dilma tem condição de superar essa situação que paralisou o governo dela praticamente? Eu vou falar disso, mas eu não tenho como ironizar o que o deputado Osmar Terra disse. É culpa do PT. O PMDB é vice-presidente. É o Michel Temer. O PMDB foi capaz... Por favor, eu falei. Vamos lá, segura aí a onda golpista. Tá? O que o Temer é? O PMDB. Então é governo. Aí o governo apresenta aqui que tem que reduzir ministérios. Aí a presidenta Dilma reduz ministérios. Sabe o que o primeiro faz? Aumenta os ministérios. Querem falar em cargos. Por favor, né? Falar em cargos, pedem para o PMDB como é que você faz a questão dos cargos. Inclusive já estavam querendo distribuir cargos para o futuro governo, que o golpe ainda não aconteceu e já estavam distribuindo ministérios e cargos para ganhar deputado. Olha o absurdo que estão chegando. Mas eu quero voltar a responsabilidade ao PMDB. O PMDB do Michel Temer, claro que alguns deputados não votaram no Michel Temer. Aliás, isso é um tema importante para a educação política do país. O deputado Osmar Terra é um deles. Ele fez campanha do Aécio. Ele defendeu o Aécio do PSDB. Do Alckmin. Isso. Do Eduardo Campos. Só me repõe meu tempo. Eu nunca acreditei no PT. Isso. Só para então isso é importante que o povo saiba. Tem um setor golpista do PMDB que já fez campanha do Serra. Golpista e não. Ele, por favor, respeita. Por favor, respeita o povo e não faça um golpe. Tá, eu vou dizer. Terra, respeita o povo. Eu não estou te chamando de corrupto porque tu não é. Eu não estou te chamando de corrupto porque tu não é. Estou fazendo um debate sobre o tema. Também. Não, por favor, eu que te respeitei, você que falou no meu tempo. Então esse negócio de respeito leva para o teu colo. O que eu quero dizer para o país, e esse é o tema importante, o PMDB tem um setor que já apoiou a oposição. E eu acho, isso eu quero fazer um parênteses, se o povo hoje está chateado com a política, é por causa disso. Porque a deseducação política... Imagina assim, deputado Bongas, você não fez campanha da Dilma, do teu partido, você não fez. Teve uma convenção do partido, ela decidiu a campanha da Dilma e você foi traíra. Você não votou na tua candidata. Eu estaria fazendo uma deseducação política. Bom, esse setor do PMDB que fez a campanha estava no governo operando contra o governo. Então, para que a presidenta Dilma possa governar para o país, não ir nessa onda golpista do quanto pior, melhor, que é isso que a oposição quer, criar factória aqui, factória lá, todo o tempo, nós precisamos voltar a crescer o emprego. O deputado Osmar Terra sabe. No tempo, ele apoiava o Fernando Henrique Cardoso. Na nossa região, nunca tinha universidade no Rio Grande do Sul.
não tinha Instituto Federal Tecnológico, não tinha programa social. Esta é a marca do Fernando Henrique Cardoso, salário é menos de $100. Esse é o país, endividado com o FMI. Nós queremos chegar neste programa, que é o programa do PMDB. O que é a ponte para o futuro apresentado pelo Temer, onde o vice do Temer, todos sabem quem é, é o Cunha. Olha, eu diria que o roteirista do House of Cards está de inveja, porque ele não consegue fazer uma programação tão boa como o Cunha está conseguindo aplicar aqui. O cara vai ser presidente da República, réu na Lava Jato, defendido pelo PMDB, que está junto com a Aécio Neves, já fez campanha dele. Bom, gente, isso não dá. Então, quando nós nos indignamos e dissemos que é golpe, é isso que está em jogo. É o PMDB querer ser governo sem voto. O Temer tem 1% dos votos, hoje na pré-eleição. E ele quer ser governo sem voto. E a democracia tem que ter voto para poder governar. Acho que o PT traiu as esperanças do povo brasileiro, destruiu a questão ética e moral, institucionalizou a corrupção no país. É uma traição grave, né? Toda essa esquerda que lutou por uma causa maior, hoje está tendo que defender os mimos das empreiteiras para o Lula, né, na rua, né, e não fala, e está proibida de falar em corrupção. Né? O PT, eu acho que é um bom momento, ele botou a economia do país na pior situação possível, um desmando em cima do outro, e foi a caneta da Dilma que fez, não foi... Coitado do Michel, ficava sabendo pela televisão do que a Dilma decidia. Né? O PMDB, como disse o Romero Jucá, o senador Romero Jucá, o PMDB sempre ficou fora dessa cabine. As decisões todas foram tomadas pela Dilma. Do tempo que e a questão da corrupção, a questão dos desmandos, a questão de falta de perspectiva, nós não conseguimos nem vacinar uma criança para tuberculose hoje no Brasil. Está faltando tudo na educação, na saúde, na segurança. Então, o país com o maior número de homicídios do mundo, essa é a herança que esse governo, e a corrupção é a herança que esse governo está nos deixando. E se o Cunha tem problema, tem que ser afastado também. Eu não estou aqui defendendo, tem que passar o Brasil a limpo. Por que não afasta? Nós temos que passar o Brasil a limpo. Agora, ficar justificando que o presidente da Câmara tem problema, então não pode tirar a Dilma, não pode tirar, tem que deixar a corrupção continuar no país, justificar a corrupção com corrupção, esse é o cúmulo do argumento mal feito. Bom, o argumento é o gravador que o deputado engoliu. É só falar em golpe. Maravilha. Agora eu gostei. O Terra, então, deputado Osmar Terra, vai junto comigo agora e vamos junto lá. Cunha, tu que é réu no processo, vou pedir o afastamento dele. Terra, por que você defende o Cunha? Você diz assim, fora a Dilma, uma pessoa honesta. Contra a Dilma, pessoal, eu quero falar, povo brasileiro, não tem crime. Eu não posso afastar alguém se não tem crime. Então, quem engoliu o gravador mentirosamente, agora eu vou falar, estão mentindo, porque não tem crime. Isso engoliu não só gravador, engoliu muita outra coisa porque esqueceram a história. A presidenta Dilma deu oportunidade para o Michel Temer coordenar, já que o PMDB então seria tão bom, porque no voto ele nunca chega no poder, só com golpe, ou quando morre o presidente, infelizmente, esse é o PMDB. Aí a presidenta Dilma disse, Michel Temer, vem cá. Você agora, Michel Temer, meu querido vice-presidente, você vai ser o coordenador político do governo. Não chamou ele assim? Chamou. E não deixou ele fazer nada. E aí sabe o que o Renan Calheiros disse? Era só para inglês. O Renan, por favor, eu só peço repor meu tempo, ele está muito nervoso talvez porque... Não, está falando muito mais do que eu. Não, eu estou falando no meu tempo, eu não estou falando no tempo em que você fala. Isso é até um respeito também que tem que ter. Ouvir. Saber ouvir é bom, Terra. Saber ouvir é muito bom. Muito tempo. Então vamos lá, o seguinte. O Renan Calheiros, que é presidente do Senado, que é do PMDB, não sou eu, petista, que estou dizendo. O que o Renan Calheiros disse? Michel Temer, você ganhou a oportunidade da presidenta Dilma para coordenar politicamente o país. E você se preocupou só com RH. Só com recursos humanos, ou seja, só com cargos. É isto que o Renan Calheiros, do PMDB, disse, não sou eu. E para ganhar meu tempo aqui, porque o tempo está correndo, eu preciso falar o tema da corrupção. Porque quem não quer falar de corrupção... Deputados, infelizmente, o nosso tempo... Quem não quer falar de corrupção é o PMDB. Deputados, infelizmente, o tempo do nosso programa, isso vai ficar para um próximo programa. Infelizmente, a gente não tem... A gente não tem como discutir, como continuar essa discussão. A gente continua. Muito obrigada, deputado Osmar Terra. Muito obrigada, deputado Bongás. O Brasil em Debate termina aqui. Você pode rever ou compartilhar
compartilhar este ou outros programas na nossa página câmara.leg.br/Brasil em Debate. Obrigada pela audiência e até a próxima.